O ativo, o princípio ativo mais importante, digamos assim, da cúrcuma, que é uma raiz, é a curcumina. Então vamos entender aqui que se eu pego a raiz ali, assim como nos alimentos, pessoal, a gente tem muitos ativos. Você tem vitaminas, né, antioxidantes, minerais, nós temos muitas coisas. Inclusive, todo esse complexo, ele é importante, porque às vezes um mineral que está ali, ele é importante para a absorção de determinada vitamina que está ali. Então, quando a gente usa os alimentos, quando a gente usa uma raiz dessa, a gente tem muitos ativos ali dentro. E que em sinergia, juntos, eles vão trazer aí um benefício. Tudo que a gente come, tudo que a gente põe para dentro, nosso fígado vai metabolizar. Então, guardem isso. Então, se você toma um medicamento, todos os seus alimentos, os nutrientes que vão ser absorvidos, eles vão passar pelo fígado. Eles vão sofrer algum tipo de transformação para serem excretados. Essa é a função. A curcumina, ela tem sim uma ação inibitória lá no fígado. E o que é isso, Carol, né? Vamos entender aí o que é esse processo. Ela inibe um complexo enzimático no nosso fígado, que essa metabolização ela depende de enzimas. E essas enzimas, elas podem sofrer alterações. Então, elas podem ser aceleradas, digamos assim, elas podem ser pausadas. Então, ela fica meio em processo letárgico. E a curcumina, que é um ativo que está na cúrcuma, tem essa propriedade de fazer as enzimas ficarem mais paradinhas. Então, a gente chama de efeito inibitório, inibe as enzimas hepáticas, desse complexo importante que faz a metabolização dos medicamentos. Só que o que acontece? Agora a gente vai para um outro pilar de interação medicamentosa. Para que eu tenha esse nível inibitório, né, de fato, expressivo, onde eu vou impactar na metabolização de medicamentos, eu preciso ter uma concentração de ativos ali. Por exemplo, aqui, o hexamestano 25 miligramas, tamoxifeno 20 miligramas. Não é à toa que isso aqui está aqui. Por quê? Porque é a quantidade que foi vista, a quantidade necessária de miligramagem para que a gente tenha o quê? O efeito terapêutico. Né? E a gente sabe que dosagens menores foram testadas e não foram efetivas. E daí com todo medicamento, a gente tem um que a gente pode tomar 1 grama, tem outros que é miligrama, micrograma, e isso aí vai fazer toda a diferença, porque é a concentração daquele ativo que é responsável por desencadear um efeito terapêutico, que é o que a gente quer. Então eu preciso disso. Quando a gente está falando da cúrcuma, da curcumina, que é o ativo, é a mesma coisa. Então eu preciso de uma concentração de ativos para desencadear o processo. E aí eu vou dar exemplo aqui. A gente tem estudos, temos vários estudos já muito bons, falando desse benefício da curcumina na melhora dos sintomas para pacientes com artrite reumatoide. Então foi visto, né, que as pessoas que têm esse problema estavam fazendo aí na dosagem de 1000 miligramas da cápsula lá. E quando eu falo dessa cápsula, eu não tenho aquele pozinho que a gente compra na quitanda, que é o extratinho ali, né, da raiz que está dentro da cápsula. Normalmente, quando a indústria faz os suplementos, a gente tem a extração do ativo e uma grande concentração desse ativo na cápsula. Então, a gente já sabe que para ter determinada concentração da curcumina, o paciente ele é orientado a tomar 1000 miligramas nas cápsulas, que tem uma porcentagem considerável da curcumina, que normalmente vem associada à piperina, que é o ativo da pimenta preta, que eleva muito a absorção da curcumina. Então, a curcumina em si, ela é boa, Carol? Mas a gente sabe que ela tem baixa absorção no organismo. Agora, quando a gente junta com a piperina tem uma interação com a curcumina e eu tenho um efeito sinérgico, que aumenta
lá a absorção e por isso eu tenho um desencadear dos efeitos terapêuticos. Então vocês estão entendendo que ali eu tenho a própria raiz ou extrato seco, a raiz que foi seca, né, e triturada, eu tenho ali todos os compostos que ficaram nesse processo, por isso que eu gosto mais da raiz. Mas você tem ali esses compostos, tem as vitaminas, tem os minerais, tem os antioxidantes. Não tem só a curcumina. Ou não tem só a curcumina em grandes concentrações. Então esse é um dos principais, digamos assim, pilares da interação medicamentosa. Então eu tomar um shot e eu tomar cápsulas de cúrcuma é diferente. Se eu tomo 1000 miligramas lá da cápsula e eu tomo shot, né, o shot não vai interferir aqui. Agora, se eu tomo as cápsulas, e aí o que faz com isso aqui, Carol? Vamos tentar entender lá. Eu falei que a curcumina ela tem um potencial de inibir, de pausar, frear as enzimas hepáticas. Só tem que esse camarada aqui, ele precisa das enzimas hepáticas funcionando. E funcionando bem, porque se não tem esse funcionamento, eu não tenho isso aqui chegando na concentração que eu preciso. Eu não tenho esse metabólito aqui sendo convertido lá no fígado e fazendo o meu bloqueio dos receptores de estrogênio lá na mama. E se eu não tenho isso, o que acontece com esse tratamento aqui? Vai para o chão. Entenderam? Então, cápsula de cúrcuma com isso aqui, joga isso aqui no chão.